Olá, eu sou a Mari Soter, professora de canto, e vim trazer para você o curso de Backing Vocal. Esse primeiro curso é um curso introdutório, então a gente vai trabalhar mais sobre os caminhos de como fazer uma segunda voz, como abrir vozes, né? Qual é o pensamento que a gente tem que ter sobre a harmonia, treinar um pouquinho de percepção melódica, ok? Tudo mais, né, nesse caráter introdutório mesmo. Mas agora, se você já canta, já sabe como fazer uma segunda voz, já trabalha um pouquinho com Backing Vocal, algumas coisas desse curso você já vai conhecer. Você pode, de repente, querer pular esse primeiro curso introdutório, né? Mas fica aí, eu aconselho você a ficar, porque sempre tem alguma coisinha nova pra gente aprender, tá? Bom, então, para começar, vamos pensar no seguinte: o que é exatamente uma segunda voz, né? E qual é o pensamento que eu tenho que ter? De onde eu parto, né? Qual é o pensamento inicial? Então, por exemplo, se eu vou cantar uma música aqui, né, acompanhada com violão, cantar uma música do Nando Reis aqui. Entre as coisas mais lindas que eu conheci, só reconheci suas cores belas quando eu te vi. Então, veja só, o que está rolando aqui? Eu estou fazendo uma melodia com a minha voz, ok? E quem está acompanhando a voz? O violão. O que o violão está fazendo? Está fazendo acordes, certo? São notas juntinhas aqui que estão dando suporte a essa melodia. Só que como é que funciona, né? Percebe que para cada parte da melodia eu toco um acorde diferente, né? Então, por exemplo, eu tô aqui, ó. Entre as coisas mais lindas que eu conheci. Aí eu mudei, ó. Só reconheci, né? Eu mudei o acorde e mudei a melodia junto. Então existe uma relação aí entre os acordes, entre o suporte harmônico, a gente chama isso de suporte harmônico, né? Entre o suporte harmônico e a melodia da voz. Existe uma relação aí, né? Quando a gente pensa em backing vocal, ou abrir voz, né, que a gente chama de abertura de vozes, fazer uma segunda voz, né? A gente pensa num caminho harmônico, mais ou menos como o papel que o violão está desempenhando aqui, ou um instrumento de acompanhamento, né? Nós estamos fazendo um suporte harmônico para a primeira voz. Ok? Então o pensamento tem que ser parecido com o do violão aqui, ou do instrumento de suporte. Então essa relação do acorde que está dando suporte para a voz é muito importante para quem está querendo criar uma segunda voz, ou né, um backing vocal e tal. Só que assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é perceber esses acordes e perceber quando existe essa mudança, né? Às vezes a gente está olhando a pessoa tocando e tal, aí você vê que a mão está mexendo, né? Mas como é que ele sabe a hora certa de mudar de acorde, de mexer? Então existem alguns caminhos que a gente vai perceber que vão nos levar até essa percepção de, olha, aqui muda de acorde, aqui muda de novo, tá? Esse é o primeiro passo. Então, mudança de acorde. Tá, Mari, mas e aí? Como é que eu vou perceber isso? Em uma música tem muitos elementos que eu posso perceber que vão me dar uma dica aí de que horas que muda o acorde e tal. Então, elementos rítmicos, melódicos, harmônicos, enfim. Mas o primeiro elemento que vai me ajudar a centralizar tudo, a perceber tudo, é a pulsação. Você sabe o que é pulsação? Bom, primeiro, né, toda música tem uma pulsação. E você também tem uma pulsação. Você tem um coração? Ai, que pergunta, né, Mari? Lógico que eu tenho coração. Ah, tá. Mas você já viu o seu coração? Não? Mas já sentiu o seu coração? Ah, senti sim, né? Pois é, com a música é a mesma coisa. Às vezes a gente não consegue ver, né, essa pulsação ali, mas a gente sente. Dá uma dançadinha, tenta bater uma palma, que você começa a sentir aí uma organização de pulsos, né? Então vamos fazer uma experiência. Eu vou tocar aqui uma sequência de acordes, ok? E aí eu quero que você aí bata a palma, tá? Escuta primeiro, não tenta sair batendo palma. Escuta primeiro, né, como é que eu tô tocando, e tenta bater palma, tá?
E aí, conseguiu? Você percebeu que depois eu coloquei aqui um metrônomo para te ajudar, né? Você sabe o que é um metrônomo? O metrônomo, ele é uma maquininha, né? Que ajuda a gente a marcar o tempo. Então ele fica tac, tac. Ajuda a gente a estudar também e tal. Porque, enfim, né? Às vezes se a gente não tem ninguém para dizer direitinho onde a gente está, às vezes a gente se perde. E o metrônomo ajuda a gente. Mas, enfim, o metrônomo ajuda a gente a ouvir a pulsação. Percebeu que você bateu palma aí? Isso é a pulsação. Ou a gente chama também de tempo da música, tá? Então, o que eu estava fazendo com a minha mão direita aqui... Era igual ao metrônomo? Não, né? E os acordes aqui? Também não tem nada a ver com o metrônomo. Então percebeu como o metrônomo estava marcando um terceiro elemento que estava escondido aí no meio? Né? Então, essa marcação, essa pulsação, está em toda a música. Toda música que a gente escuta tem uma marcação que é contínua, que fica ali. Tá? Se a gente perceber, ficar atento a essa pulsação, ela já vai mostrar para a gente algumas coisas sobre a música. Por exemplo, dentro da organização desses pulsos, um desses pulsos sempre é um pouquinho mais forte. Forte no sentido de ser um pouco mais acentuado. É onde a rítmica da música, a harmonia ou a melodia, ela pontua, ela tem um suporte maior, uma acentuação um pouco maior. Quer ver? Por exemplo, vou tocar aqui uma música e você vai sentir isso acontecer. A gente chama esse pulso forte também de tempo 1. Eu vou soltar aqui o metrônomo e vou tocar uma música em cima. Perceba como dentre os pulsos tem um que é um pouquinho mais acentuado. Presta atenção. Solta o metrônomo. Agora eu era o herói e meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy era você, além das outras 3. Percebeu? Entre os pulsos tem sempre um que é um pouquinho mais acentuado. E agora é o seguinte, vamos entender por que eu estou ouvindo pulso, por que eu preciso ouvir pulso forte. Percebeu nessa música que toda vez que tem o pulso forte, eu mudo de acorde? Olha que interessante. Então, aqui, né? Então... Agora eu era o herói e meu cavalo só falava inglês. Olha só. Então, para cada pulso forte, eu mudei de acorde. Ah, Mari, toda a música vai ser assim? Claro que não. Só que o pulso forte, ele sempre é uma referência para a gente numa mudança de caráter harmônico ou melódico ou rítmico. Entendeu? Então, é muito importante a gente entender esses lugares de mudança para a gente criar uma segunda voz, criar um suporte harmônico vocal aí. Lembra que eu falei que o pulso forte, a gente chama ele de 1, certo? E entre o 1 até o próximo pulso forte, que também é 1, nessa música, por exemplo, eu tinha 2. Então, essa música se organiza de 3 em 3 tempos, né? 1, 2, 3. Percebeu? Legal. Então, quando a gente percebe o pulso forte, a gente também consegue entender como é que funciona a organização dos pulsos dentro de uma música, é bem bacana. Agora que eu consigo perceber onde é que acontecem essas mudanças de acordes, né? Pelo menos eu estou um pouquinho mais ligada nisso que está acontecendo, de pulsação, pulso forte, organização dentro da música, da onde que eu vou partir para começar a fazer uma segunda voz? Certo? A gente viu que tem muita coisa ligada com acorde, tem muita coisa ligada com escala também. Ao longo do curso a gente vai entender muito mais sobre isso. Mas, por enquanto, eu quero que a gente pense só nas mudanças de acordes. Aí a gente vai montar uma segunda voz dentro de uma música, pensando nesses momentos de mudança de acorde, tá? Tá, professora, mas e aí? Que nota que eu vou escolher para cantar? Como é que vai funcionar isso? Se eu ainda não sei nem como é que funciona um acorde, nem nada. Primeiro, vamos nos ater a 2 sensações básicas. Quando eu canto 2 notas ao mesmo tempo, existe uma distância entre elas, certo? Essa distância aí a gente chama de intervalo. E aí, quando eu toco 2 notas ao mesmo tempo, eu tenho basicamente dois tipos de sensações que eu posso sentir aí. Uma sensação a gente chama de dissonância, tá? O que é a dissonância? A dissonância é quando eu tenho essas 2 notas, só que parece que elas não querem ficar muito juntas, elas não encaixam muito juntas, né? Elas têm essa vontade de continuar se movimentando,
né? Não conseguem ficar estáveis por muito tempo. Por exemplo, se eu toco aqui, se eu tocar essas duas notas juntas, percebeu? Parece que elas não encaixam direito, não é? Quando elas são tocadas juntas, eu até consigo discernir melhor uma da outra. Certo? Agora, essa é a sensação do dissonante. Como se a gente estivesse andando numa corda bamba e, né, tem uma força querendo te puxar para cá, outra força querendo te puxar para lá. Agora, a outra sensação é do intervalo consonante, da consonância, que ao contrário da dissonância, é quando duas notas se encaixam tão perfeitamente que fica até difícil de discernir, quando elas são tocadas juntas, discernir quem é quem, porque elas encaixam muito bem. Quer ver como é que é essa sensação? Por exemplo, se eu toco assim. Ouviu bem as duas notas? Legal. Tem uma sensação que elas estão se encaixando perfeitamente, né? De estabilidade. Parece que eu posso tocar as duas e ficar. Agora, se eu toco duas notas que não combinam muito bem, dissonantes, certo? Então, assim, tenho intervalos dissonantes e intervalos consonantes. Mais pra frente a gente vai entender melhor que intervalos são esses, quando usar, em que contexto. Mas, por enquanto, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a mão na massa. Então, eu preparei uma música para a gente construir uma segunda voz, baseados nesse conceito aí da mudança do acorde e da sensação de dissonância e consonância, tá? Então, montei duas vozes aqui para a gente cantar juntos. E a ideia é que você consiga cantar, segurar a sua nota, ouvir a minha voz e sentir quando tem esse momento de dissonância e de consonância dentro da música, tá? Porque toda música tem dissonância e consonância. Tá? Não quer dizer que dissonância é uma coisa que a gente não vai usar, que é ruim, ou que consonância é bom. Não, toda música tem dissonância, consonância, e é essa mistura aí que forma uma canção legal pra gente ouvir, tá? Esses momentos de tensão e relaxamento. Então, quando você estiver cantando, quero que você perceba isso. Então, essa música que eu escolhi, que é Depois, da Marisa Monte, eu escolhi exatamente porque não tem segunda voz, não tem coro fazendo nada, então a gente não vai copiar ninguém, não tem nenhum tipo de referência, só vamos pensar nisso, ok? Então, primeiro, eu quero que você escute a gravação aí como ficou. O que eu fiz? Gravei a primeira voz, que é a melodia da música, ok? Com acompanhamento, e gravei duas vozes, fazendo um coro harmônico. Geralmente esse coro ele fica um pouquinho para trás da primeira voz, né? Por isso que chama backing vocal, porque ele fica um pouquinho para trás da primeira voz. Mas nessa gravação eu coloquei eles um pouquinho mais em evidência para a gente escutar melhor. Então primeiro escuta aí a primeira voz mais as duas vozes do coro, vamos ver como elas combinam, vamos lá? Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós, depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz, hei de ser feliz também depois. Ok. Conseguiu perceber qual é a organização dos pulsos nessa música? Então, 4. Então sempre tem o 1, 2, 3, 4, 1, que é o forte, né? Então perceba que o ataque das vozes, ataque é o nome que a gente dá ao início do som, quando a gente inicia um som, tá? Então sempre quando as vozes atacavam, elas atacavam junto com as mudanças de acorde que estavam acontecendo no tempo 1 aqui, percebeu? Então eu vou colocar agora essas duas vozes de coro para você ouvir e junto eu vou colocar uma partitura aí na tela para você ver. Mas não se preocupe, se você não lê partitura não tem problema. É só um material a mais, caso você leia, um material a mais para te auxiliar. Caso você tenha interesse em aprender um pouquinho mais sobre partitura, dá uma olhada nos cursos aí da plataforma, tem curso de teoria, que dá pra gente, né, ter mais conhecimento, entender um pouquinho mais a respeito. Mas se você não sabe, não tem problema. Então vamos lá.
Dá uma acompanhada aí comigo, eu vou só soltar as duas vozes. O que eu quero que você perceba, tá? Lendo a partitura ou não, quero que você perceba que entre essas duas vozes tem momentos de consonância e tem momentos de dissonância. Vamos tentar sentir quais são esses momentos enquanto a música está rolando? Vamos lá, solta aí. Muito bem, professora, eu não percebi nada. Que loucura! Você colocou aí para tocar, eu nem consegui perceber. Calma, não tem problema. Vamos por partes, então. Então, olhando aqui na partitura, o primeiro intervalo aqui, né? Tenho o Si e o Ré sustenido, consonante. Aí o segundo intervalo, o terceiro. Quando chega no quarto intervalo, eu tenho esse intervalo aqui. Vou tocar para você ouvir antes de falar qualquer coisa. Olha só. Tará. Esse intervalo soa dissonante instável ou consonante bem encaixado para você? Parece um filme de terror, né? Pois é. Dissonante. Então, na verdade, esse intervalo aqui, só por curiosidade, é o que a gente chama de trítono, porque tem um espaço de 3 tons entre ele, né? Ele é super instável, ele é um dos intervalos, acho que é o intervalo mais instável que existe dentro da escala, tá? Mas você percebeu que dentro da música ficava até difícil de discernir que ele era tão dissonante assim? Porque ele estava dentro de um contexto. E é isso que a gente vai aprender aí durante o curso, sacar esse contexto para colocar a dissonância na hora certa, certo? Mas ó, legal, então nesse quarto compasso. No quinto compasso, esse foi o quarto compasso, né, que você percebeu que, né, dissonância, legal. O quinto compasso, o que eu tenho? Eu tenho um Si natural e tenho um Mi natural. Normal, né? Nada. Quando soa junto, soa dissonante. Soa, o que você acha? Ó, legal. Agora vamos para o sexto compasso. No sexto compasso eu tenho Lá sustenido e um Mi natural. Tará. Escuta aqui. Instável ou estável? Instável, né? Dissonante. Percebe? Inclusive eu falo tô brincando aqui com música de filme de terror, porque os filmes, a publicidade usa muito, né, esses recursos aí de sensação que os intervalos trazem pra gente, né? Por isso que as músicas de filme de terror é lotada de dissonância, para deixar você tenso e tal. Mas enfim, poxa, então achamos outra dissonância, e era um outro trítono. E aí nós temos consonância e vamos achar um outro trítono lá no oitavo compasso. Oitavo compasso, é o mesmo trítono, inclusive. Eu tenho um Lá natural, o mesmo trítono do começo. Eu tenho um Lá natural e tenho um Ré sustenido. Pois é, esses trítonos estavam rolando aí e nem todo mundo conseguiu perceber, né? Bacana, essa é a ideia. Então, é deixar dentro do contexto. Então é o seguinte... Eu vou passar essa voz aqui, a gente vai cantar, né? Você vai cantar o coro 1, tá? Eu vou passar a gravação assim para você fazer em casa. Uma gravação vão ter as 3 vozes, do jeitinho que eu mostrei para você aqui, as 3 vozes. A principal, o coro 1 e o coro 2. A outra gravação vai ter a voz principal, sozinha, com o coro 1, que é o seu, que é para você cantar junto com a voz ali, para você ouvir, para você sentir. A terceira gravação vai ter só a primeira voz e o coro 2, que é exatamente para você colocar o coro 1, você colocar a sua voz enquanto as outras estão rolando. Essa é uma experiência que eu quis trazer já para a primeira aula, porque se você quer fazer um curso de backing vocal, a primeira coisa que você tem que ter contato é com essa ideia de cantar uma voz junto com as outras vozes ou outra voz rolando, ok?
Outra coisa interessante só que eu quero deixar claro é que essa música a gente trabalhou com formato coro, né? Que são essas vozes aqui que estão fazendo um suporte harmônico, que não tem letra, só estão fazendo esse vocal, né? Mas existem outros formatos que a gente vai trabalhar durante o curso. Formato de segunda voz sertaneja, o formato de backing vocal com mais vozes, ou o formato de uma segunda voz, mas não necessariamente que acompanhe a letra, a música o tempo inteiro. Então, muita coisa pra gente falar, tá? Legal. Vamos lá? Vou passar para você então a sua voz. Como nós estamos fazendo as mudanças de acordo com os acordes, então eu tenho praticamente na música inteira uma nota por compasso. Então uma nota que eu seguro 4 tempos. Ai, professora, eu não consigo segurar 4 tempos o tempo inteiro para depois cantar de novo. Né? Com voz, a gente nunca segura exatamente 4, né? Instrumentos de sopro em geral, porque a gente precisa de um tempinho para respirar. Então a gente vai fazer o mais longo possível dentro do nosso conforto, finalizar e atacar de novo no próximo compasso, ok? Então, primeiro a gente começa aqui com esse Ré sustenido por 4 tempos. Então e a gente está usando a vogal A, né? Então vamos lá, assim, 1, 2, 3, 4, Aí depois a gente vai repetir. Olha só, a gente repete esse Ré sustenido por 4 compassos. Vamos cantar comigo 4 compassos da mesma nota? Facinho, hein? Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Fácil? Legal. O que vai acontecer? Dá uma olhada lá na partitura. Eu dou uma subidinha, eu subo uma notinha. Por 2 compassos, né? E depois eu desço de novo. Legal. Então vamos fazer do começo até aí, né? Que são todas as notas que duram 4 tempos. Canta junto comigo, vamos nessa? 1, 2, 3, 4. Legal. Agora, vamos olhar ali. Eu tenho 2 notas por compasso. O que eu vou fazer? Esse compasso não é de 4 tempos que a gente acabou de perceber? Eu vou segurar uma por 2 tempos e a outra por mais 2 tempos. Fica assim, ó. Tranquilo, né? Então, vou segurar 2 tempos. E vou cair de novo na mesma nota do começo. Por 4 tempos de novo. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Facinho? Já deu para aprender? Então vem comigo, vamos cantar do começo até o fim. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Ok? Então, essa é a voz que você vai fazer aí no coro 1. E eu quero que você treine cantando junto com as outras vozes, sentindo esses momentos de dissonância e consonância e atacando junto com os acordes da música, ok? Então, o objetivo é a gente cantar esse coro 1 aqui com as 2 outras vozes, que é a voz principal e o coro 2. Então, sentindo aí os ataques junto com os acordes e também os momentos de dissonância e consonância. Então, eu vou fazer uma vez aqui com um playback, tá? Esse playback que só tem o coro 2 e só a voz principal, pra gente cantar juntos o coro 1. Se você não conseguir, não tem importância.
volta, tenta de novo, escuta de novo, vê por partes, tá? Até você se sentir seguro em todas as partes da melodia, tá? Então vamos com calma, essa é a vantagem do vídeo, na verdade. Então vamos lá, vamos fazer com playback. Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de um futuro pra nós, depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz, hei de ser feliz também depois. E aí, gostou? Legal, né? Então é o seguinte, nas próximas aulas a gente vai entender melhor como usar, que notas que a gente vai usar do acorde, entender um pouquinho mais das escalas, enfim, todos esses caminhos harmônicos que a gente precisa ter para construir uma segunda voz, um backing vocal, ok? Então, te vejo na próxima aula.